E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais um nosso curso de Power BI focado na certificação do PE300. Bom, hoje a gente vai olhar mais um pouquinho aqui sobre a parte de inteligência artificial e machine learning dentro do Power BI, né? Nas últimas aulas a gente falou um pouquinho ali de forecast, a gente falou de clusters, a gente também viu alguns gráficos que utilizam modelos de machine learning. E hoje a gente vai ver outra função aqui, tá? Que é a detecção de anomalias, que ela é bem legal aqui dentro do Power BI, que também utiliza machine learning e também aqui utiliza machine learning para prever anomalias dentro da sua base de dados, tá? Então, o que que eu falo como anomalias, né? Vamos supor que você está ali outlier. Seria mais ou menos outliers, né? Não outliers, mas vamos supor que você tem ali uma média de vendas por dias ali de 5.000. Então você está ali tendo média de 5.000 e etc. Só que em um determinado dia você tem uma venda de 1.000.000. Isso seria uma anomalia porque ela está fora da sua realidade, né? Ali você tem vendas normalmente de 5.000, mas em um determinado dia você tem uma venda de 50.000. Então isso pode ser detectado uma anomalia que seria um valor que ele difere ali da sua média, né? Do padrão dos seus dados, tá? E o Power BI consegue utilizar machine learning aqui, etc., para mostrar ali as anomalias, né? E dar uma explicação para você, né? Tentar dar uma explicação para você. Então é uma função bem legal que a gente consegue utilizar ali dentro do Power BI, tá? Bom, falando de prova de certificação, tá? De certificação ali, o que que a gente pode falar de prova de certificação? Pelo que eu me lembro de prova de certificação, a gente vai dar uma olhadinha aqui, mas de questões que podem cair, ele pode ali detectar outliers, etc., automaticamente. Sempre que você falar de anomalias ou detecção de outliers automaticamente utilizando machine learning, a resposta aqui seria a detecção de anomalias, tá? Que é uma funçãozinha que a gente tem aqui dentro do Power BI. Outra coisa que ele pode perguntar também, que a gente vai verificar ali quando a gente estiver olhando o gráfico, essa função, é que ele não está detectando alguns outliers, né? E como que a gente faz para alterar isso, tá? Que aí seria alterar a sensibilidade e alterar a confiabilidade, tá? Que a gente vai verificar que a gente também consegue fazer essa alteração aqui um pouco mais para frente, tá? Bom, eu peguei essa imagem aqui, tá? Então a gente tem aqui conceitos e usos da detecção de anomalias. É um recurso de IA do Power BI que identifica automaticamente pontos fora do padrão, como eu falei anteriormente. Você tem ali o comportamento dos seus dados e ele consegue detectar variações muito grandes que não fazem muito sentido ali para os seus dados, tá? Ele analisa séries temporais para encontrar valores que destoam do comportamento esperado. Então, ali, como eu estou dizendo, essa é sempre para séries temporais, tá? Então, você precisa ter uma série temporais para utilizar essa função. Se você não tiver com uma série temporal, essa função ela não vai funcionar. Baseia-se em modelos estatísticos e aprendizado de máquinas, a machine learning, como foi anteriormente, destaca visualmente as anomalias em gráficos de linha, tá? Então aqui, sempre que for detecção de anomalias, gráficos de linha, tá? E os comuns aqui, identificar quedas ou picos inesperados em vendas, acessos ou custos, como eu falei, você pode ver aqui quedas de picos, de vendas, né, e etc. Monitorar indicadores de desempenho, detectar falhas e apoiar decisões preventivas e análise de causas raiz, tá? Então ali ele vai consegue detectar esses valores para você, né, e você depois consegue olhar para verificar o que aconteceu. E aqui, como funcionalidades e boas práticas, ele é configurável no painel de análise dos visuais de linhas, da mesmo jeito que a gente fez na última aula que a gente verificou ali as linhas de tendência, a gente também consegue ali aplicar a detecção de anomalias. Permite ajustar a sensibilidade e intervalo de confiança, que eu falei anteriormente, que isso pode cair na prova de certificação, tá? Você precisa ficar esperto ali, que aqui é você aumentar ali, configurar o quão forte vai ser a sua configuração ali para verificar se tem outlier ou não, tá? Você pode deixar ele um pouquinho mais leve ou um pouquinho mais com uma régua mais alta ali. E mostrar explicações automáticas com possíveis causas de anomalias, às vezes ele consegue explicar, às vezes não. Suporte a filtros, segmentações e contextos dinâmicos, então aqui se você aplicar filtros, etc, vai funcionar do mesmo jeito. E como boas práticas, né, use séries contínuas e bem distribuídas, sem lacunas, então ali sempre que você for utilizar datas, né, sem quebra das datas ali, combine com outras métricas para confirmar resultados, ajuste a sensibilidade conforme o tipo de dado, tá? E evite ruídos de dados aplicando agregações adequadas, ideal para monitoramento de métricas e alertas de variação, tá? Então, aqui eu acho que essa parte aqui mais importante, que com a detecção de anomalias, é um alerta de variações não esperadas dentro dos seus dados, tá? E aqui, como resumo, a detecção de anomalias identifica automaticamente comportamentos fora do padrão em séries temporais, auxiliando na análise preditiva e corretiva, tá?
Bom, vamos aqui para o nosso Power BI, tá? Eu não estou utilizando a nossa base de dados usual, tá? Que a gente fez, a gente utilizou com a base de dados no curso inteiro, né? Mas ali nos nossos dados, como eles são dados que eles estão bem próximos, eles não são dados reais, a gente não consegue fazer essa análise. Então eu peguei uma base diferente aqui só para mostrar esse gráfico, tá? A gente vai colocar um gráfico de linha aqui, né? A gente vai colocar aqui no eixo X, a gente vai colocar a receita, tá? E aqui no eixo X a gente vai colocar a data. Então a gente tem esse gráfico aqui, tá? Que ele mostra a nossa receita ali, né? A gente tem de 2023 aqui até a parte de 2024, então a gente tem a nossa parte de data ali, né? Se a gente clicar aqui, ele está pegando aqui toda a hierarquia. E aqui ele está mostrando pra gente, né, as nossas vendas. A gente já consegue verificar aqui que a gente tem algumas vendas que estranhas, né? Aqui, a 2.369 no quarto ali, etc. Então a gente tem algumas vendas ali que a gente já consegue dar uma olhadinha aqui que parecem estranhas, tá? Eu vou deixar esse gráfico aqui maior como a gente só tem ele, né? Como que funciona para a gente fazer a ativação dessa detecção de anomalias, tá? Se a gente vir aqui na parte de analisar, a gente tem aqui em anomalias, tá? Aqui em anomalias a gente vai clicar, né? E o que que vai acontecer, tá? Você verifica que aqui você tem essa parte cinza aqui, tá? Então, aqui a gente tem essa parte cinza e aqui essa parte cinza, se você ver aqui, a gente tem essa parte de confidencialidade, tá? Então, essa parte de confidencialidade aqui ele teria 70% de certeza ali que os nossos dados aqui teria que ficar aqui geralmente entre esses valores aqui cinza, tá? Então tudo que tiver fora desse valor aqui cinza, ele vai prever isso como se fosse uma anomalia, tá? E que seria a sensibilidade que você está deixando o seu, colocando ali. Vamos supor aqui que eu quisesse 30%, tá? Vou dar um aplicar aqui, ó. Você vê que aqui o nosso, ele está muito mais, como eu posso dizer, ele está prevendo que os nossos dados estariam por aqui. Então ele teria 30% de certeza que os nossos dados estariam por aqui. Então a gente está deixando a nossa previsão de anomalia ali mais leve, tá? Agora vamos supor aqui, vamos colocar 85%, ele estava como 70%, né? Você vê que aqui o cinza diminui, né? Então aqui essa parte cinza ele fica menorzinho, tá? Então aqui ele faz a previsão que os nossos dados teria que estar nessa parte cinza aqui e tudo que tiver fora dessa parte cinza, ele vai detectar como anomalia. Então, quanto maior a confidencialidade aqui, mais ele vai detectar anomalias, tá? Ele vai prever que ele tem que ficar bem pertinho ali do que foi, e o que não tiver ali ele vai ser anomalia. E quanto menos aqui a confidencialidade, ele vai ser mais, como eu posso dizer, ambre, ele vai detectar menos anomalias, tá? A gente vai voltar aqui para 70 só para a gente deixar do jeito que estava, tá? O que que a gente consegue fazer, tá? A gente consegue alterar aqui também essa parte de anomalias, né? A gente também consegue alterar a cor se a gente quiser. A gente consegue colocar ali a borda, né? Se a gente quiser ou não. Mas a gente só vai aqui no intervalo esperado, tá? A gente está como preenchimento, a gente pode colocar como linha também, tá? A gente pode alterar a cor, a transparência. Mas vamos focar aqui no gráfico, tá? O que que ele diz aqui pra gente, tá? O que que são as anomalias? Se aqui essa parte cinza é o valor que ele esperava que fosse o nosso valor ali, né? Tudo que está fora dessa parte cinza são anomalias, que são esses pontinhos que a gente tem aqui, tá? Então, todos esses pontinhos que a gente tem aqui, ele detectou como uma anomalia, tá? Como por exemplo aqui, ó, o valor mínimo esperado era 1.216, o valor máximo esperado era 2.338 e o nosso valor ali foi 3.297. Então, como o valor máximo esperado era 2.338 e o nosso valor foi acima do esperado, então ele vai considerar isso daqui um outlier, tá? Se a gente diminuísse ali a confidencialidade, o nosso valor mínimo seria menor e o nosso valor máximo seria maior, fazendo com que ele detectasse menos anomalias. E caso a gente aumentasse a confidencialidade, seria o contrário. Se a gente clicar aqui na nossa anomalia, o que que ele vai fazer para cá? Ele vai abrir essa partezinha aqui e ele vai dar uma explicação aqui, né? A medida soma de receita estava inesperadamente alta em 29, tá? Se a gente clicar aqui, a gente vê que é 4 de novembro de 2000, a gente está ali. O quarto trimestre, né, 29 de novembro. Ela apresentava o valor de 3.929, que está acima do intervalo esperados aqui, tá? Então, a gente consegue ter que ele mostra ali pra gente que ele estava esperando um valor aqui entre 1.216 e 2.338 e aqui ele encontrou 2.397, tá? Vamos entrar aqui, tá? E vamos ver se a gente consegue fazer algumas. Vamos colocar aqui, ó, adicionar dados aqui. A gente não vai ter, a gente não vai conseguir porque ele não tem, tá? Mas a gente consegue colocar aqui alguns dados, tá? Como na nossa base de dados a gente não tem, a gente conseguiria colocar aqui valores, né? Para ele tentar explicar, analisar esses valores e tentar explicar por que que teve aquela anomalia, tá?
Mas aqui, como eu falei anteriormente, ele mostra as dispersões aqui que a gente teve no nosso gráfico, tá? Por exemplo, se eu clicar aqui nesse último aqui, que é um pouquinho, né? Então aqui ele está inesperadamente baixa em 4, tá? Se a gente clicar aqui é 4 de dezembro, tá? De 2024. E aqui ele fala que ele teve o valor de 748, quando o esperado era de 1.848 a 3.221. Então, essa parte de detecção de anomalias, tá? Ele consegue verificar automaticamente através de machine learning essas grandes variações que a gente tem dentro da nossa base de dados. E como eu falei, falando de certificação, tá, de prova, a gente sempre vai ficar esperto ali, que sempre falar que ele quer prever, detectar, né, essas anomalias, etc. É essa a função de detecção de anomalia e sempre ficar esperto ali com a parte de confiabilidade, que quanto menor a confiabilidade, menos outliers ele vai encontrar e quanto maior a confiabilidade, mais outliers ele vai encontrar, tá? E a gente sempre ficar esperto que aqui é o valor que ele preveu, tá? Ele teria que estar entre nessa parte cinza, e tudo que não tiver na parte cinza aqui, ele vai considerar como um outlier, tá? Bom, caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.